Olá, como é que você está? Sua casa, o seu lar, a sua família? Esperamos que todos estejam bem. Estamos iniciando mais um Reviver um Lar, momento em que nós paramos um pouquinho para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Estamos atravessando e crendo que estamos chegando ao final de um longo tempo de uma pandemia e graças a Deus estamos superando. E nas quartas-feiras nós temos o nosso encontro através do nosso culto online, o nosso Reviver um Lar. E esperamos que você, o senhor, a senhora, possa estar desfrutando das mais ricas e abundantes bênçãos do Senhor. Esse é o nosso desejo. E se isso não estiver acontecendo, se por um motivo ou outro isso não estiver acontecendo na sua vida, na sua família, nós queremos, ao final deste momento, ao final deste nosso encontro, orarmos, suplicarmos ao Senhor, intercedermos a Deus, pedindo que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua saúde, a sua família, os seus relacionamentos. Esse é o nosso desejo, o nosso propósito de estarmos aqui neste nosso encontro, neste nosso Reviver um Lar, para juntos compartilharmos a palavra de Deus, termos um momento de oração e também recebemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu gostaria de, no início desse nosso encontro, pedir que você pudesse nos ajudar. Você pudesse se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Muitas pessoas assistem parte deste nosso encontro, participam e alguns não se inscrevem. Não sei porquê, é tão simples, não custa nada e poderá assim nos ajudar, tornando o canal da Comunidade Reviver mais importante, mais relevante, dizendo para o YouTube que esse é um canal importante que serve para edificar, para ajudar outras pessoas, e isso é muito relevante para nós. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, envie aí o link nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, compartilhe aí, chame as pessoas se você está assistindo e participando na sua casa, onde quer que você esteja, convide outras pessoas para assistirem aí com você, participar desses minutos que aqui permaneceremos. Eu tenho certeza que serão minutos, será um tempo abençoador nas nossas vidas. Então, por favor, nos ajude. Eu queria começar esse nosso encontro, como sempre fazemos, com a leitura da palavra de Deus. E nós, em todas as nossas celebrações, nós temos algumas coisas importantes. Primeiro é nos reunirmos para adorar, para louvar, engrandecer o nome de Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito maior, estarmos adorando o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós nos reunimos primeiramente com esse propósito. Nos reunimos também para ouvir os ensinamentos, a palavra de Deus, sermos edificados, sermos fortalecidos na fé através da palavra de Deus. Então, para nós, um culto, uma celebração de louvor e adoração ao Senhor tem alguns elementos que são indispensáveis, são fundamentais. A presença do Espírito Santo de Deus, a leitura da palavra de Deus, a Bíblia é fundamental, é a nossa regra de fé, ali onde estão inseridos a vontade do Senhor, os princípios, todo o direcionamento de Deus para as nossas vidas. O caráter de Deus está expresso ali na sua palavra. Por isso, nós sempre faremos questão e menção da palavra de Deus em todos os nossos cultos, em todas as nossas celebrações. E eu costumo dizer que a palavra, o Evangelho, a palavra de Deus é fundamental para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. E nós encontraremos na palavra de Deus todas as respostas para as nossas necessidades.
Eu costumo dizer que a Bíblia tem desde uma receita de bolo até uma estratégia de guerra. Tudo que nós necessitamos, nós sempre encontraremos na palavra de Deus. E essa palavra não precisa de acessórios, não precisa de muletas. Ela é, por si só, viva, eficaz, poderosa, é a vontade de Deus revelada através da sua palavra e também, conforme nos diz na própria palavra, é o poder de Deus, um poder para realizar, para fazer o evangelho de transformação, de salvação. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus que nós iremos ler agora mesmo. E o texto que nós queremos ler está lá no Salmos de número 84, a partir do verso 1. O salmista Davi nos diz na sua palavra: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria os seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão e se fortalecerão, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor dos exércitos, ouve a minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. O Deus olha com favor para o rei, o nosso escudo mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Que palavra maravilhosa é essa do salmista Davi. E aqui neste salmo, no Salmo 84, ele expressa a sua alegria, o seu prazer e o quão é importante estarmos na casa de Deus, estarmos em comunhão com o Senhor. E este tem sido o nosso apelo, o nosso alerta, o nosso convite, principalmente nesses dias, nesses últimos dias, em que nós estamos conclamando, chamando o povo e levando o evangelho de salvação, chamando para que possamos estarmos todos juntos em comunhão na casa de Deus. Não existe um outro lugar melhor para estarmos, senão na presença do Senhor, em comunhão com o nosso Deus, em comunhão com os nossos irmãos. Eu gostaria de orar neste momento. Vamos suplicar ao Senhor, vamos pedir a bênção do Senhor sobre esses minutos que aqui permaneceremos. Daqui a pouco nós teremos um momento de louvor, um momento de adoração e vamos compartilhar também a palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos porque o Senhor é bom. E é bom estarmos na tua presença, ainda que separados fisicamente, contudo unidos num só propósito, numa só fé, num só espírito, num só amor. E neste momento, Pai, nós clamamos pedindo a direção, pedindo o mover, o agir do teu Espírito Santo. Esses minutos que aqui permaneceremos,
serão dedicados ao Senhor. E será um tempo em que nós pedimos e clamamos que o Teu Espírito Santo possa visitar cada lar, cada família, cada coração, aonde quer que o Teu Filho esteja nos assistindo, nos ouvindo, participando, seja em que tempo for, que ele possa sentir a presença poderosa do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa vir ao encontro deste Teu filho, desta Tua filha, concedendo a bênção, a cura, a salvação, a paz, a alegria, aquilo que é desejo do coração do Teu filho. No nome santo de Jesus, nós te pedimos, sê conosco, nos abençoando. No nome do Senhor, nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, antes de termos um momento de louvor, eu quero mais uma vez pedir, compartilhe aí, chame, envie o link do nosso culto online para as pessoas que fazem parte aí das suas redes sociais, do seu convívio diário, e convide essas pessoas para que também possam receber a palavra de Deus, serem alcançadas, serem abençoadas, serem edificadas neste nosso encontro. Esse é o nosso pedido para você logo no nosso início aqui. Nós teremos um momento agora de louvor e daqui a pouquinho nós retornaremos com a palavra de Deus. Deus do impossível adorei, com júbilo.
Glória a Deus. Nós louvamos o Senhor e agradecemos a Deus por esse tempo em que nós podemos louvar, que nós podemos engrandecer o nome do Senhor, Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E sempre será nos seus braços que nós encontraremos descanso, encontraremos a proteção, vamos desfrutar do amor e da misericórdia do Senhor. Eu quero aproveitar a oportunidade e convidá-los para que participem conosco das nossas celebrações. Estamos ainda observando alguns protocolos, do cuidado, distanciamento, de higienização das mãos, mas temos um hall muito amplo em que todas as famílias podem participar e esperamos todos lá na comunidade Reviver. Estamos, para aqueles que não são aqui da cidade, estamos em Divinópolis, é a nossa sede, Divinópolis, na Rua Bahia 639, bem no centro da nossa querida Divinópolis. E as nossas celebrações aos domingos iniciam às 19 horas. Então, esperamos, contamos com você, com a sua família, para juntos celebrarmos o Senhor, termos momentos maravilhosos de adoração, de louvor ao Senhor, de sentirmos a presença do Espírito Santo de Deus e também compartilharmos a palavra do Senhor. Domingo, às 19 horas, na celebração da família. E nesses domingos, estamos ministrando sobre um tema tempestade. E Deus tem nos abençoado, Deus tem nos edificado, tem falado aos nossos corações. Temos sido alcançados pela palavra do Senhor e ouvido testemunhos, pessoas que estão atravessando momentos difíceis, verdadeiras tempestades nas suas vidas, e a palavra que tem sido ministrada tem fortalecido, tem dado amparo, sustento, fortalecimento para que possamos atravessar esses dias difíceis. Eu quero convidá-los para que estejam conosco neste próximo domingo às 19 horas. Rua Bahia 639, Comunidade Reviver em Cristo. Tenho certeza que você será grandemente abençoado pelo Senhor. Eu queria compartilhar com você a palavra de Deus, o que Deus colocou nos nossos corações. Estamos falando de tempestade, vamos falar de alguém que atravessou uma tempestade terrível. Eu quero falar sobre o tema Meus Motivos para Não Desistir. Um tema bastante oportuno para essa nossa ocasião, para esse nosso encontro. O texto, melhor dizendo, que será a nossa base desta nossa palavra, está lá em Jó, no capítulo 13, nos versos 15 e 16. Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Eu vou repetir esse texto e é muito importante que nós possamos fixá-lo. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Essa palavra é uma resposta de Jó. Jó enfrentou, e nós conhecemos um pouquinho da história de Jó, essa história narrada, relatada lá no livro de Jó, o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. Jó tem a sua história escrita ali por Moisés, narrada, e tudo aquilo que ele passou. E nós temos falado sobre as tempestades, temos falado sobre momentos difíceis, e nenhuma história
dá tão certo e conta e narra tão bem este momento do que a história de Jó, do que o que Jó enfrentou, o que Jó passou. E nessa palavra nós vamos aprender com Jó algumas razões pelas quais ele não desistiu. Razões essas que nós podemos sim aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e também servirão para nos fortalecer, para nos dar uma sustentação e não desistirmos. Nós estamos vendo, principalmente nesta geração, principalmente nesses últimos tempos, pessoas desistindo facilmente, desistindo da própria vida, desistindo de carreiras, desistindo de relacionamentos, desistindo da bênção de Deus. Nós vamos aprender com Jó, e Jó, que foi um homem extraordinário, um homem sensacional, um homem que andou com Deus, um homem que tinha uma vida em meio às tribulações, em meio às provas, uma vida que mostra a fidelidade, mostra que ele, mesmo diante das provas, diante das lutas, diante das tempestades, não abandonou Deus, não permitiu que as circunstâncias, tudo aquilo que ele enfrentou, as tempestades, ele não abandonou o Senhor, manteve-se íntegro. Uma das traduções da palavra justo que o próprio Deus fala de Jó é ligado à integridade. O quanto ele era íntegro, o quanto ele era correto, o quanto ele era justo. Se formos considerar o ponto de vista humano, Jó teria motivos de sobra para se queixar, para se levantar contra Deus, deixar Deus, amaldiçoar Deus. Maldição essa que a sua própria esposa recomendou que fizesse. A esposa de Jó disse: Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre, porque não lhe resta nada melhor para fazer. Olha que situação você chegou. Mas Jó, a despeito desta palavra, a despeito de tantas outras palavras, Jó seguiu fiel a Deus e não abandonou a sua fé. O texto que nós lemos, ele está respondendo, ele está confirmando, mesmo diante das aflições, mesmo diante da prova, da tempestade que ele estava falando, mesmo tendo perdido os seus bens, mesmo tendo perdido a sua saúde, mesmo o diabo levando a sua saúde, os seus bens, os seus filhos, a sua família toda, Jó se manteve íntegro e na presença de Deus. Como espectadores, hoje, agora, nós sabemos o que Jó estava passando e o porquê Jó estava vivenciando, passando aquele momento, aquela tempestade, e era o resultado de uma prova. Deus permitiu, sabendo o resultado, Deus permitiu que Jó passasse por aquela prova. O diabo acreditava que e agiu com astúcia para isso. Satanás acreditava que, e ele afirma que Jó só se mantinha fiel, íntegro a Deus, porque Deus havia cercado Jó de bênçãos, de bens. Por isso, ele disse a Deus, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. E Deus então permite, não foi Deus quem retirou, não foi Deus que tocou, mas Deus permite que o diabo toque, que Satanás tire tudo aquilo que ele reputava que seria a causa da integridade, a causa da fidelidade de Jó. Deus então permite, sabendo as consequências, sabendo o resultado, Deus permite que Satanás, de forma astuta,
pudesse agir. Embora Deus já soubesse que os bens, as posses, não era o motivo da fidelidade de Jó, o Senhor então permite para mostrar para o diabo, e não só para o diabo, para todos, e para nos ensinar lições importantes, que Jó pudesse passar por aquilo que ele passou. Depois de algum tempo, os amigos de Jó começam a reputar que Jó estava passando por aquilo que ele estava enfrentando, aquele sofrimento no seu corpo, sofrimento na sua alma, o sofrimento nos seus negócios, que ele estava passando por aquele momento por causa de pecados cometidos. E essa era o pensamento teológico do momento, daquela situação, daquele momento. Aliás, é o pensamento muitas vezes de pessoas hoje, que acham que tudo aquilo que nós fazemos é consequência de erro, de pecados. Não, muitas vezes são decisões erradas, muitas vezes são provas, muitas vezes sim são consequências de decisões, mas não necessariamente de uma vida de pecado, de transgressões. E naquela época isso era reputado a uma vida de pecado, e não era o caso de Jó. Jó vivia uma vida de integridade, uma vida de fidelidade a Deus. E Deus permite, mesmo assim, Deus permite que ele fosse provado. Ainda hoje, isso pode acontecer. Ainda que nós possamos viver uma vida que procure agradar a Deus, nós poderemos sim sofrer ou passarmos por provas, por aflições. Poderemos. Isso não nos garante, não nos isenta de vivermos tempestades ainda hoje. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo, mas ele também disse: tendes bom ânimo, sejam ousados, sejam corajosos, sejam fortes, sejam fortalecidos. Nós vamos enfrentar, e com certeza tempestades virão sobre as nossas vidas. E quando os amigos de Jó acreditam e até mesmo falam que o que ele estava enfrentando era fruto, era consequência de pecado, diante desses amigos, Jó reitera, Jó reafirma a sua fidelidade, o seu compromisso, o seu modo de andar diante de Deus. Por isso que ele disse no texto que nós lemos, e essa era a esperança de Jó. Ainda que ele morresse naquela situação, ele esperava se encontrar com Deus. Essa era a sua esperança. Porque ele disse, olha, no texto que nós lemos aí nos versos 15 e 16, ele diz: o ímpio não poderá chegar diante de Deus. E essa é a minha segurança. Eu vou chegar, eu vou me apresentar diante de Deus. Por isso eu defendo os meus caminhos, eu defendo a forma, eu me atenho à forma de viver na integridade, uma forma que agrade a Deus. E nós vamos ver os motivos porque Jó não desistiu. E esses motivos podem ser aplicados às nossas vidas. O primeiro deles, Jó tinha uma fé confiante. Diante do contexto, ou diante daquela situação que Jó estava vivendo, ele não desistiu porque a sua fé estava posta em Deus. A sua fé estava colocada no Senhor, não em resultados, não em circunstâncias. A fé de Jó estava baseada em Deus, não em resultados, não porque ele estava adquirindo riquezas, não porque ele estava juntando, somando riquezas, mas a sua fé estava firmada, baseada no relacionamento com Deus. Muitas vezes as pessoas se frustram e desistem porque colocam a fé nos resultados. E nem sempre, no primeiro momento, não teremos resultados que talvez nós estivéssemos esperando. Por isso que muitas pessoas desistem, fracassam, porque colocam a fé no resultado e não no relacionamento. A nossa fé não pode estar no resultado porque
nós somos passíveis de falhas, de erros. Essa situação, esse episódio de Jó nos ensina que a fé não pode estar firmada nas circunstâncias, nos resultados, naquilo que nós estamos vendo. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor Deus. O Senhor, Ele sim é a base da nossa fé. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ser constantes na obra de Deus, constantes naquilo que Deus preparou, mas não colocarmos a nossa fé nas obras. Nós devemos colocar a nossa fé em Deus e não nos resultados. Bom, se as coisas não estão acontecendo como eu não quero, então eu não tenho fé, ou Deus não está me ouvindo, e aí eu começo a me fragilizar. E aí nós vamos entender por que muitas vezes o diabo aproveita este momento de fragilidade, porque nós colocamos a nossa fé nas circunstâncias, colocamos a nossa fé nas coisas, nos resultados. E se não acontece como nós estávamos prevendo, então nós enfraquecemos. A nossa fé começa a minguar, a diminuir. Nós então começamos a nos tornarmos mais frágeis, mais suscetíveis às interferências externas, à fragilidade, e isso abre brechas para o diabo. Você se lembra da história de Jesus, do momento em que Jesus estava lá no deserto? Ele estava orando, estava se consagrando ao Senhor, dedicando um tempo, mas o seu corpo estava ali já há 40 dias. E ao final dos 40 dias, com certeza, com fome, com sede, com fome, o diabo então se apresenta no momento de fragilidade humana, de desejos, de fome. O diabo então se apresenta ali e oferece tudo aquilo que Jesus necessitava. A primeira coisa que ele disse é: eu mato a sua fome, eu posso te dar pão agora se você me adorar. E Jesus então, usando a palavra, ele rebate, ele expulsa o diabo, diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que procede de Deus. É interessante que Jesus está usando ali a palavra para rebater algo físico, algo que era um desejo físico. A palavra de Deus, ela é forte o suficiente para suprir todas as nossas necessidades, não só as necessidades espirituais, não só as necessidades emocionais, mas também as necessidades físicas. A palavra de Deus é poderosa. Agora, é interessante que no momento de fragilidade que o diabo se apresenta a Jesus, e são exatamente nesses momentos de fragilidades carnais, desejos emocionais, desejos da carne, desejos do nosso eu, momentos em que nós muitas vezes ouvimos a carne, ouvimos as emoções. São exatamente nesses momentos que o diabo se apresenta. Tiago diz que nós somos provados, ou melhor, somos tentados naquilo que desejamos, naquilo que gostamos. Então, são exatamente nesses momentos de fragilidade, de vulnerabilidade, que o diabo se apresenta. Por isso nós não podemos colocar a nossa fé nas circunstâncias, naquilo que se vê, naquilo que nos resultados. A nossa fé tem que estar no Senhor. Ele não falha, ele não falhará, ele não diminui a intensidade, o seu poder não cai, muito pelo contrário, ele é todo-poderoso, ele jamais falhou, jamais falhará, estará sempre
agindo conforme a sua palavra, não há sombra de variação, de mudança no caráter, na vontade de Deus, em tudo aquilo que ele nos deixou na sua palavra. Por isso Jó não desistiu, porque ele colocou a sua fé em Deus, e a sua fé era uma fé confiante. Ele confiava plenamente. Nós vamos ver na palavra de Deus, em alguns exemplos, homens e mulheres que, apesar dos resultados, colocaram a fé em Deus, a fé nas promessas de Deus. Nós vamos ver José, apesar das circunstâncias, apesar de tudo conspirar contrário às promessas de Deus, ele se manteve íntegro, manteve a sua fé em Deus. Vamos ver Abraão, o tempo passando, as situações adversas, os resultados sendo piores a cada dia, a cada ano, mas ele colocou a sua fé em Deus, nas promessas de Deus. E poderíamos ficar aqui falando de vários exemplos de homens da palavra de Deus que colocaram a fé em Deus, tiveram uma fé confiante e não uma fé em resultados, não uma fé em circunstâncias. Um outro motivo que não deixou que Jó desistisse foi um relacionamento além de coisas e de pessoas. O relacionamento de Jó com Deus não estava firmado naquilo que Jó possuía, mas pelo contrário, naquilo que Jó conhecia de Deus. Talvez você pudesse dizer assim: bom, Jó tinha todo o conhecimento de Deus. Deixa eu discordar de você. Hoje nós conhecemos muito mais de Deus do que Jó na sua época. Jó foi o primeiro livro a ser escrito. O livro de Jó foi escrito por Moisés, lá no início, lá no começo. E muito pouco Jó conhecia, teologicamente falando, de Deus, das vontades de Deus. Mas, entretanto, Jó tinha relacionamento com Deus. E esse é um ponto fundamental para que nós possamos passar, enfrentarmos as lutas, as provas, as aflições. Ter relacionamento com Deus. Ter conhecimento é muito bom, é importante, mas melhor do que o conhecimento é o relacionamento. E aí eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Quando nós temos relacionamento com Deus, sempre, grave isso que eu vou lhe dizer, todas as vezes que nós passamos por provas e nós nos mantivermos firmes nesse relacionamento, o segundo momento, ou o momento após a prova, após a tempestade, após a aflição, será um momento em que nós estaremos mais fortalecidos nesse relacionamento com Deus. Por isso, a importância de enfrentarmos as tempestades, enfrentarmos as provas, as aflições, fortalecidos ou fortalecendo esse relacionamento com Deus, porque sempre no momento seguinte nós sairemos desses relacionamentos mais fortalecidos. Você se lembra do que Jó disse lá no capítulo 42? Eu conhecia Deus de ouvir falar de Deus, mas agora os meus olhos veem Deus. Jó saiu muito melhor lá na frente. Além de todas as bênçãos que ele recebe 7 vezes mais, agora Jó tem a maior das bênçãos. E a maior das bênçãos agora não era uma riqueza muito maior, não era um número de filhos, não era as posses multiplicadas, não. Era o relacionamento mais íntimo, mais próximo e um relacionamento verdadeiro agora com Deus, porque ele mesmo declara: antes eu conhecia Deus de ouvir falar de Deus, mas agora os meus olhos veem a Deus.
O que fez com que Jó não desistisse, além da fé confiante, foi também um relacionamento além das pessoas, além das posses. Jó, em determinado momento, os seus amigos não serviram para nada, muito pelo contrário. Até afirmaram que o que Jó estava passando é porque ele estava vivendo no pecado. Estavam totalmente enganados. E esses amigos se afastam de Jó. E Jó tem a sua sorte mudada, porque neste tempo ele começa a abençoar os amigos, ele começa a interceder pelos amigos. Mesmo passando pelo que ele estava passando, ele agora intercede, ele abençoa. E aí nós temos uma chave importante para a bênção de Deus nas nossas vidas. Você já parou e prestou atenção que muitas vezes, quando estamos atravessando momentos difíceis, existe aí uma autocomiseração, existe aí uma autopiedade. Ninguém se importa comigo, ninguém está vendo o que eu estou passando, ninguém está vendo o que eu estou enfrentando. Jó não agiu dessa forma, pelo contrário, Jó começou a interceder, a abençoar os seus amigos, e Deus muda a sorte de Jó. Deus começa a mudar aquela situação. E aí temos uma chave importante para atravessarmos esses momentos difíceis. A fé confiante, um relacionamento acima, além das coisas e das pessoas. Jó perdeu tudo. Perdeu a sua saúde, perdeu seus filhos, a sua família, só lhe restou a esposa, perde os amigos, perde a sua riqueza, perdeu tudo. A sua fé não estava firmada nas coisas. O seu relacionamento não estava firmado naquilo que Deus havia lhe dado. Não. Ele se manteve ainda íntegro na presença de Deus. E por fim, uma outra lição que fez com que Jó se mantivesse firme e não desistisse, Jó não abriu mão de Deus. E aí nós vamos nos deparar com uma situação bastante comum nos nossos dias. Não é difícil de nós, andando aí pelas ruas, no comércio, encontrarmos pessoas que abriram mão de Deus. E essa foi uma das lições mais importantes na vida de Jó. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e eu vou me encontrar com ele. Eu vou defender os meus caminhos. E ele tinha uma certeza, ele declara no versículo 16 que o iníquo, o injusto, não chegaria diante de Deus, ele chegaria diante de Deus. A sua esperança, ainda que morresse, ainda que ele não vivesse mais, a sua esperança é: eu estarei com o meu Deus, eu estarei novamente com o meu Deus. O que nós temos presenciado hoje é que diante das tristezas, diante das decepções, diante das lutas, muitas pessoas têm se afastado de Deus, estão abrindo mão de Deus. Não é difícil de nós encontrarmos pessoas que ficamos conhecendo ou revendo, e essas pessoas chegam para a gente e dizem: pastor, eu me afastei de Deus, eu me afastei dos caminhos do Senhor, devido aos problemas ou às decepções, às contrariedades. Quantas vezes eu quero deixar aqui uma palavra ao seu coração. Quantas vezes somos tentados a abrirmos mão de Deus. Quantas vezes nós somos, muitas vezes, atacados exteriormente para que nós possamos abrir mão de Deus, para que nós possamos abandonar a Deus. Eu quero dar aqui um testemunho. Eu me considero, desde o tempo em que me batizei até hoje, 46 anos na presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor. 46 anos sem se afastar dos caminhos do Senhor. E desses 46,
mais de 30 só de pastorado, de vida ministerial, vida pastoral. E nesse tempo, nós vimos muitas pessoas se afastando dos caminhos do Senhor. E muitas vezes se afastam porque colocam as suas expectativas no homem, colocam as suas expectativas na denominação, colocam as suas expectativas no pastor, no seu líder. E todos nós, sem exceção, pode ser o mais experiente, o menos experiente, todos nós falhamos. Nós não conseguimos agradar todo mundo o tempo todo. Muitas vezes não conseguimos os resultados que as pessoas colocam a fé de que nós poderíamos dar esses resultados. E então as pessoas, tomadas agora por decepção, tomadas por tristeza, por angústia, por contrariedade, se afastam dos caminhos do Senhor, como se Deus fosse o culpado, como se Deus tivesse que pagar agora por aquela situação. Eu quero deixar aqui um convite ao senhor, à senhora, a você que abriu mão de Deus, abriu mão dos caminhos do Senhor. Ainda que você conheça a palavra de Deus, ainda que você tivesse no passado recente ou remoto, tivesse maravilhosas experiências com o Senhor, isso não é o suficiente para te garantir o futuro. O que te garante o futuro é um relacionamento atual com Deus, é estar fazendo parte do corpo de Cristo. E eu só conheço um jeito de fazer parte do corpo de Cristo, é estar inserido neste corpo. E este corpo é a igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando uma denominação, eu estou falando igreja de Jesus. Eu costumo dizer que sozinho eu sou o templo do Espírito Santo, mas sozinho eu não sou igreja de Jesus. Sozinho eu sou o templo, eu sou igreja, eu sou corpo quando eu estou inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso eu quero fazer um convite ao senhor, à senhora, a você que em algum momento abriu mão de Deus. Não deixe esse tempo perdurar na sua vida. Volte o quanto antes possível. Talvez você não abriu mão de Deus, se afastou literalmente, mas conceitos, princípios, filosofias têm tomado conta do seu coração. E essas filosofias, esses conceitos estão fazendo com que você abra mão da verdade, do caminho, da vida que é Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração. Não abra mão de Deus. Jó não abriu mão do Senhor. Ele se manteve íntegro. E ele declara, ainda que eu morra, eu vou comparecer diante de Deus. Eu vou chegar diante do Senhor, e o iníquo e o injusto não poderá fazê-lo. Jó nos dá uma lição maravilhosa. Por isso eu queria pedir ao senhor, à senhora, você que participa conosco, abra o seu coração, arrependa-se das decisões que você tomou, que fizeram com que você se afaste do Senhor ou se afastasse do Senhor. Volte o quanto antes, abra o seu coração. Talvez você tenha vivido experiências que lhe causaram traumas, decepções, angústias, tristezas. Volte, peça ao Espírito Santo de Deus que te dê forças para que você volte, que você não desista da sua fé, que você não desista da comunhão com Deus. E assim como Jó, os motivos que levaram Jó a permanecer fiel ao Senhor, a permanecer constante diante do Senhor, a despeito de tudo aquilo que ele passou, a fé confiante, a fé que tinha no coração
colocada em Deus e não nas circunstâncias, não nos resultados. Um relacionamento com Deus que estava além das coisas e não abrir mão de Deus. Que estes pensamentos, que essas atitudes, que esses pensamentos estejam constantemente na sua vida, no seu coração e te ajudando a tomar as decisões corretas. E assim como Jó, que no segundo momento declara que o seu relacionamento, que a sua situação agora era bem melhor, que você também possa experimentar esse fortalecimento, esse novo relacionamento, ou um relacionamento mais íntimo, mais forte, mais próximo de Deus. E que você possa declarar assim como Jó: antes eu conhecia Deus de ouvir falar de Deus, mas agora eu vejo, eu sinto a presença de Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Eu gostaria de orar, e nessa oração eu quero, talvez você que esteja assistindo seja uma dessas pessoas que tem passado por lutas, por provas, por aflições e está pensando em desistir. Eu lhe dei motivos hoje para não desistir e vou lhe dizer que tem alguém que quer que você desista. Esse alguém é o inimigo de Deus, é o inimigo das nossas almas, é o diabo. Mas eu quero lhe dizer que alguém infinitamente mais forte, mais poderoso do que o diabo, do que o inferno todo. Esse alguém é o nosso Senhor Jesus. Ele não quer que você desista, pelo contrário, ele quer te ajudar para que você se mantenha firme na sua presença. Abra o seu coração para o Senhor. Vamos orar neste momento. Nosso Deus e eterno Pai, estamos na tua presença. Senhor, e talvez este teu filho, esta tua filha que está orando conosco, esteja pensando em desistir da sua família, desistir dos seus negócios, desistir dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos, desistir de um ente querido, desistir do casamento, desistir dos relacionamentos, desistir da própria vida. Pai, nós clamamos agora que o teu Espírito Santo venha agora e envolva este teu filho, esta tua filha, que ele possa sentir agora o toque maravilhoso, refrigerador, o toque abençoador, acolhedor, o toque de amor do teu Espírito Santo agora, fortalecendo este teu filho, esta tua filha, dizendo ao seu coração que ele não vai desistir, porque o Senhor irá fortalecê-lo, o Senhor irá sustentá-lo, o Senhor irá erguer-lhe, dar forças, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo pensamento, tudo aquilo que não é da tua vontade, nós repreendemos em nome de Jesus. Que o teu filho, que a tua filha possa fortalecer a sua fé, colocar a sua fé no Senhor e não nos resultados, não nas circunstâncias que muitas vezes nos fazem desistir, mas que a nossa fé esteja no Senhor. Que o nosso relacionamento seja fortalecido no Senhor, que nós não venhamos a abrir mão deste relacionamento com o Senhor a cada dia nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa este teu filho, fortaleça este teu filho. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a sua fé no Senhor. Fortaleça o seu relacionamento. Tenha um momento de devocional, um momento de adoração ao Senhor. Gaste um tempinho orando, meditando na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus irá fortalecer o seu coração. Creia nisso. Eu tenho a maior absoluta experiência para lhe dizer que quando nós gastamos um tempo com o Senhor, o seu Espírito Santo nos fortalece através da sua palavra, somos fortalecidos e temos assim forças para continuarmos na caminhada. Eu gostaria
Antes de encerrar esse momento, eu quero mais uma vez te convidar para estarem conosco na comunidade. Domingo às 19 horas. Nós estaremos ali para juntos celebrarmos o Senhor e sermos abençoados pela palavra de Deus. Se você quiser nos ajudar, se você quiser contribuir, você poderá, no momento do louvor, será colocado aí a conta da igreja, uma das contas bancárias, você poderá fazer a sua transferência, você poderá nos ajudar, aquilo que você sentir no seu coração. Faça isso. Nós não recebemos ajudas de governos, verbas, nem nada disso. Nós subsistimos como igreja e temos despesas através das ofertas, através das doações, os dízimos, aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Você poderá ofertar, você poderá contribuir, fazer um Pix aí para a conta da igreja, e assim você estará abençoando a comunidade, ajudando a comunidade a permanecer e a manter as suas portas abertas. Nós teremos um momento de louvor, um momento de adoração, e aí encerraremos esse nosso encontro. Receba agora a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus seja com todos vós hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e te dê a paz. Enche